Posse hoje do novo presidente da Fiergs, Gilberto Porcelo Petry, um momento histórico, emblemático e emocionante para o estado do Rio Grande do Sul, um homem que, muito mais do que uma história construiu, pelo seu currículo hoje chega à presidência da Fiergs, que orgulha tantos os gaúchos e os brasileiros. Bom, Sérgio, uma honra ter sido escolhido pelos meus companheiros, né, à unanimidade para presidir a federação. Essa casa tem 80 anos de história, já teve 42 gestões e todos os presidentes que aqui passaram a honraram, né? Então, para mim, é uma grande honra, uma grande satisfação estar assumindo essa presidência. Presidente, é pela Fiergs que se passam as grandes transformações da economia, do agronegócio, dos grandes business, dos grandes plays, passam por aqui. Todos passam aqui, né? Nós procuramos trabalhar no sentido de defender a iniciativa privada e as indústrias, né? Esse é o nosso trabalho. A FEComércio faz o trabalho dela na área de comércio e serviço e nós fazemos para a indústria, né? Mas realmente grandes transformações passam aqui. E nós pretendemos continuar auxiliando ao Estado a se desenvolver através do crescimento das nossas indústrias. Uma mensagem para os seus pares e para os gaúchos. A minha mensagem, os meus pares me conhecem das reuniões de diretoria, é a defesa intransigente do empreendedor, aquele que arrisca o seu patrimônio contra tudo, visando a gerar um emprego. Existe uma certas vezes o pessoal não entende, porque as empresas dão lucro e tal, mas se não houver lucro não tem novas empresas, não tem novos empregos. Esse é o crescimento. Tributos para satisfazer os gargalos da sociedade. Os tributos que são necessários, às vezes estão um pouco elevados, né? Mas que são necessários para manter uma máquina pública para gerir o país, só que não precisava ser na carga tributária que nós temos. Com, assim, 60% disso estaria muito bom. Presidente, o pessoal comenta que o estado do Rio Grande do Sul, onde tivemos na semana passada no Prêmio Exportação, que da porteira para dentro os empresários são extremamente competentes. Da porteira para fora vão perdendo a competitividade. Nós vamos perdendo a competitividade, né? Por causa que tem esses problemas de transporte, estradas, burocracia e tal. Isso aí dificulta muito, né? O Dr. Jorge Gerdau gosta muito de dizer que ele, nas empresas lá do Canadá, para fazer toda a parte fiscal, que ele tem 3 pessoas, e no Brasil ele tem 250. Então isso dá um tamanho, assim, mostra o tamanho que tem esse problema para nós, né? Então, realmente, se o governo ajudasse um pouco, a gente poderia ir bem melhor. Ou se não atrapalhasse, né? Não, vamos dizer que ele ajudasse um pouco mais. Presidente, saúde e que o senhor possa colocar todas as suas ideias em prática aqui na Fiergs, porque o Rio Grande do Sul está precisando de homens e líderes transformadores. Tá, muito obrigado, mas tu é um pouco suspeito, tu é meu amigo há muitos anos, tá? Mas eu agradeço muito as tuas palavras. Que o universo conspire a seu favor. Muito obrigado. Petry é uma pessoa que vem há muito tempo militando na Fiergs, tem um papel importante, mas eu quero destacar também o Heitor Miller, que fez um trabalho junto conosco, nos auxiliando quando podia, mas tivemos uma bela parceria, inclusive na criação do Invest RS, que é um programa que tanto para o governo do estado quanto para a Fiergs passa a ser importante na atração de investimentos. Tanto com o Heitor Miller fomos parceiros em missões brasileiras e já fiz uma viagem com o Petry, o futuro presidente, que foi ao Japão, e é um caminho sem volta de uma parceria que está dando muito resultado. Terá um grande aliado? Olha, eu acho que as pretensões dos empresários sempre devem ter as suas demandas e nós procuramos, através do diálogo, buscar o entendimento, porque o Rio Grande, com certeza, espera muito do nosso trabalho. Sem dúvida, primeiro trago aqui o abraço da Ordem dos Advogados do Brasil, ao Heitor, ao presidente Heitor, que encerra uma gestão extremamente exitosa à frente da Fiergs, e também um abraço ao Gilberto Petry, que tem uma convicção de que será um grande presidente da Fiergs e que saberá, sim, conduzir os destinos desta instituição, que é tão importante para o Rio Grande do Sul e para o Brasil.
clamor muito grande dos investidores, dos empresários, por maior segurança jurídica para que eles possam investir mais e retomar o desenvolvimento e o crescimento do Brasil. Sem dúvida nenhuma. Segurança jurídica é um ponto fundamental para qualquer empresário, principalmente num estado como o nosso, que é um estado hoje que precisa efetivamente de investimentos nesta área. E o segmento empresarial hoje é fundamental até mesmo para o crescimento do Rio Grande do Sul. E exatamente na linha da segurança jurídica é que nós teremos condições de vermos cada vez mais o investimento feito pelo setor empresarial no estado do Rio Grande do Sul. Aliás, é importante aqui também salientarmos a parceria que a Ordem dos Advogados do Brasil, seja aqui no estado do Rio Grande do Sul, seja em âmbito nacional, tem desenvolvido com o setor empresarial brasileiro. A Ordem tem que ter as duas visões e ela tem procurado se conduzir exatamente desta forma. Dr. Jorge Ohrenpeter prestigiando aqui a posse da nova diretoria da Fiergs. Dr. Jorge, uma entidade que precisa se enganjar nas grandes mudanças, porque o Brasil precisa retomar o desenvolvimento, o crescimento, mas passa por um conceito que tem que respeitar, que é a competitividade. Indiscutivelmente, hoje o mundo cada vez exige mais de nós competitividade. Isso ainda dentro de um cenário de desenvolvimento da tecnologia, né? Essa conjugação é peça-chave, né? Agora, nós precisamos ainda que, na parte de estabilidade política das estratégias, essa conjugação possa funcionar. Qual foi o filme que passou na tua cabeça conhecendo a história e as lutas que o esposo, o líder empresarial, desenvolveu durante toda a sua história e a sua carreira? Bom, eu acho que ele teve muito sucesso, que ele é uma pessoa muito focada naquilo que ele quer conquistar e sempre se esforçou muito e realmente é muito dedicado. E eu acho que ele vai fazer um bom trabalho, porque ele sabe que agora nós estamos passando um problema muito difícil no país e ele tem bastante coragem de encarar esses problemas, que tu sabes que o que desenvolve um país é a indústria, né? E a emoção de ver o esposo, o líder, o amigo, o chefe de família hoje tomando posse numa das maiores entidades do Brasil e que o desenvolvimento, o crescimento, a retomada do Brasil aos trilhos depende muito da Fiergs. Acredito, sim, certamente. Eu acho que ele vai ter muito apoio dos empresários e a gente está num período de transição também, tu sabe, política, né? Então eu acho que vai ter muita união, vai ter muita participação e as entidades, as demais entidades, os sindicatos todos apoiarão bastante. Eu acho que a imprensa também, vocês, né, também vão ser bastante responsáveis de dar apoio. Ele se preparou muito, né? Se preparou, é porque ele gosta, ele é focado naquilo e ele não... Determinado. O que se espera da Fiergs nessa nova gestão é o protagonismo dos empresários, das entidades empresariais. No Brasil, nesses últimos anos, os empresários, nós empresários, ficamos trabalhando demais, esquecendo o lado político. E esse momento acabou. Esse momento hoje exige que toda a sociedade e todas as entidades participem como nunca das decisões desse país. Então, é chegado esse momento, eu acredito que com a nova gestão da Fiergs, isso será um dos temas principais, que é participar mais das decisões políticas. E eu tive a grata satisfação de receber o convite do presidente Petri para ser um dos vice-presidentes. Estou assumindo a vice-presidência exatamente representando o setor da construção civil aqui na Fiergs. E o presidente já nos deu carta branca no sentido de montar o Comitê da Construção, que é para apoiar os sindicatos naquilo que
a Fiergs, que é a Federação das Indústrias, através do Senai, das escolas do Senai ou do SESI, possam apoiar melhor os sindicatos e as empresas do ramo imobiliário gaúcho. Presidente Ricardo Ceceu, podemos dizer que o mantra hoje é reforma, reforma e reforma? Exatamente. O Brasil precisa dessas reformas. Já aprovamos a terceirização, aprovada a semana retrasada e sancionada semana passada a reforma trabalhista. A próxima reforma é da Previdência, vem a reforma tributária e provavelmente a reforma política. O Brasil precisa passar por isso. A reforma trabalhista é da época da Segunda Guerra Mundial, de 40. Na época que era telefone, daquele tradicional, e o mundo mudou. As relações mudaram e ela precisava ter uma atualização. Ela não é uma reforma completa, mas é aquilo que vai pelo menos dar uma possibilidade do empresário contratar o seu funcionário com mais tranquilidade. Que hoje é um risco contratar um funcionário. O risco de um passivo trabalhista absurdo, né? Com essa nossa legislação, com a nossa justiça do trabalho absurda, né? Então eu acho que com isso deve aliviar um pouco e dar mais segurança na contratação, e eu tenho total certeza que deverá aumentar a contratação de funcionários. Segundo passo, o Brasil tem que se tornar mais competitivo, né? Porque o mundo globalizado não perdoa. Não, o Brasil, passando por essas reformas, e o ano que vem temos eleição, vamos escolher com bastante critério todos os candidatos. Eu acredito que deverá ter uma grande renovação na Câmara Federal Brasileira, né? Aqui na estadual, na Assembleia também. Precisamos botar nomes comprometidos com o país e não com o umbigo de cada um. Bom, antes de mais nada, para mim é uma honra participar como vice-presidente do Fiergs, a convite do nosso querido presidente, o Gilberto Petri, o qual eu reputo um homem de extremo dinamismo, um homem ativo e que efetivamente está preparado e tem todas as condições de levar a Fiergs na busca daquilo que nós precisamos, que as reformas políticas se realizem, da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma, toda essa parte tributária, que isso possa ser realizado e que permaneça a nossa equipe econômica. O Gilberto Petri é um homem de destaque, é um homem lutador, sabe falar, tem uma excelente maneira de expressão, e eu acredito que o Petri é o homem certo para levar a Fiergs para que se possa conquistar todos esses anseios que nós temos para que o país volte ao rumo do crescimento. A Fiergs está com musculatura para tocar a reforma da Previdência? A reforma da Previdência é fundamental para se conseguir o equilíbrio econômico-financeiro. O déficit que a Previdência hoje produz no Brasil é um déficit que cada ano aumenta mais, vai chegar a um ponto que nós vamos praticamente inviabilizar o sistema todo financeiro e econômico do Brasil. Estamos próximos de um colapso, né? Ainda não. Quer dizer, eu acho que o Brasil ainda tem condições de se recompor. Sem a reforma da Previdência, não? Não. Sem a reforma da Previdência, o déficit cresce, vai chegar a um ponto que inviabiliza a economia. Sem a reforma da Previdência, eu diria que é muito difícil buscar uma solução para o crescimento do país. Martins, parabéns aí pela tua grande liderança empresarial. O Fiergs está de parabéns para um vice-presidente do teu quilate. Eu agradeço, acho que para mim, como eu repito, é uma honra participar no grupo do Petri, homem que há muito tempo eu admiro pela garra, pela luta e pelo conhecimento econômico e técnico e político que ele tem. Então vamos em frente juntos para a gente chegar a uma solução de levar o país à rota do crescimento novamente.
entidade, a Fiergs, a importância que ela tem, a importância econômica, a importância que ela tem na sociedade e pelo discurso tanto do presidente que sai quanto do presidente que entra, demonstra essa necessidade da sociedade ser mais participativa para mudar e comandar os destinos do nosso país, que muitas vezes a sociedade, o lado empresarial acabou abandonando e a gente chegou onde chegou no nosso país. Então a gente precisa cada vez mais da ajuda da Fiergs, Ciergs, de todos, para nos ajudarem a transformar a política no Brasil, no Rio Grande do Sul e aqui em Porto Alegre também. O presidente da FAMURS, presidente Salmo, podemos dizer que é mais uma entidade para lutar, para a retomada do desenvolvimento, do crescimento, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil. Aliás, cumpre com esse papel de forma efetiva. Sabe que a Federação das Indústrias no Rio Grande do Sul ajuda a desenvolver, gerar emprego, gerar oportunidade para o nosso estado que tanto precisa, né, Paim? No momento de crise como vive o nosso país, é um setor que produz e que nós temos que, evidentemente, prestigiar e contribuir, porque em muitas situações o Estado tem sido um grande atrapalhador do empreendedorismo. E nós precisamos mudar este cenário e o momento, muito embora seja difícil que nós estamos vivendo, é necessário e ele vai com certeza também gerar grandes oportunidades. E a Fiergs é uma grande empreendedora, com seus associados, com seus participantes, e nós estamos felizes porque estamos coadunamos com a mesma visão e com a mesma responsabilidade de gerar oportunidade para o povo gaúcho, de forma especial para os municípios, que nós temos esta missão de cuidar dos municípios agora. Presidente, o senhor esteve a Brasília semana passada, veio cheio de esperança? Olha, nós temos muitos desafios. Esperança, nós somos evidentemente de fé e acreditamos que é o momento oportuno para nós do municipalismo, inclusive, avançarmos e construirmos o Brasil que nós precisamos. E acreditamos que o municipalismo é, nessa questão política, uma grande saída que viabiliza o nosso país. A Fiergs pode ser um grande aliado para ajudar a retomada da cidade, né? Claro, até na ajuda de atração de empreendimentos, de investimentos, na ajuda de parcerias público-privadas, na ajuda que toda a representatividade social que ela tem e de potencial de atração econômica para Porto Alegre e para o estado. Então é um grande parceiro, sem sombra de dúvida. Discursos políticos, eu acho que o momento realmente pede, acho que exige que as lideranças empresariais mostrem toda a personalidade do setor, do segmento, porque é um segmento importante para a nossa economia, tanto do nosso estado como do país. E num momento como esse, da posse de uma diretoria de uma entidade como a Fiergs, acho que não se poderia deixar de mencionar as reformas, a necessidade de se implementarem as mudanças que o Brasil tanto necessita. Podemos dizer que é um momento de grandes transformações, é um momento para grandes inovações e principalmente de grandes reformas. Com certeza, e eu acho que toda a sociedade está esperando por essas reformas, por essas mudanças. É óbvio que quando a gente está num contexto mais amplo de sociedade, existem os antagonismos, mas num ambiente empresarial como este da Fiergs, não se poderia deixar de ilustrar, de elogiar essas mudanças necessárias, tanto no nível de estado como em nível de país. E o evento de setembro? Estamos aqui na expectativa de um grande evento da comunidade contábil do Rio Grande do Sul, do país, principalmente porque estaremos realizando 2 grandes eventos juntamente, o 16ª Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul e o 11º Encontro Nacional da Mulher Contabilista. Deixo aqui já um convite aos seus ouvintes para que prestigiem o nosso evento em setembro em Gramado. Podemos ter uma ideia de quantas mil pessoas? Já estamos com 2.700 inscrições e também nesse evento vamos abordar esses temas da reforma previdenciária, reforma tributária, que são temas que nos interessam diretamente, tanto ao segmento empresarial como ao segmento da contabilidade. Sem dúvida nenhuma, é uma emoção muito grande. Eu entendia que já estava na hora de parar
que já fazem 12 anos que estão participando da diretoria da Fiergs, mas a convite do Petri eu não podia negar, o Petri é um grande companheiro de muita competência, então tem tudo para dar uma administração boa. É claro que a Fiergs também depende muito do poder público, porque ela, sendo a Federação das Indústrias, tem que trabalhar muito com os governos. E ultimamente nós estamos vendo algumas atrapalhadas muito grandes. E isso prejudica a nossa indústria, prejudica o nosso comércio, prejudica o nosso serviço. Então não se pode dizer não quando um companheiro que nem o Petri convida para colaborar, porque é um serviço de colaboração. Um homem bem preparado, né? Um homem preparado, ele está há 27 anos já na Fiergs. Eu acredito que vai ser um bom mandato e que vai ter muito o que fazer. Mas mesmo assim, eu acho que as coisas têm que andar, a nossa política econômica andar nos trilhos, porque se não entrar nos trilhos de novo, as coisas vão piorar. E isso nós temos que trabalhar dia e noite para que não aconteça. Então não podia negar de maneira nenhuma o convite do Petri para mais uma temporada, pelo menos os primeiros 3 anos, porque esse mandato é de 3 anos, mas depois renova, normalmente vira em 6. Então pelo menos esses 3 nós queremos dar tudo de nós para que as coisas aconteçam. Presidente Serafim, os discursos foram fortes hoje, hein? Os discursos foram fortes. É verdade, ele já teve um sinal de cobrança muito grande, mas é uma realidade. Nós estamos acostumados com isso, todas as vezes aquela tendência que tem que aumentar imposto, porque senão não dá. Eu acho que temos que produzir mais e temos que deixar a indústria, o comércio, o serviço, a agricultura produzir, que é aí que vai arrecadar. Não adianta nós só pensar em aumento de impostos, porque não se aguenta mais a carga tributária mais do que está. Já é muito a que tem e não podemos pensar nisso. Muitos têm aquela ideia, não, eu entro lá, aumento o imposto, resolve o problema por uns 4 anos e depois as coisas voltam tudo de novo. Não é por aí não. Nós temos que fazer produzir. Outra coisa, nós temos que ajudar, e a indústria está disposta a fazer essa parte social importante. Mas para distribuir o social, tu tem que produzir o social. Se não produzir, não distribui. Que o nome do Gilberto Petri é um nome extremamente interessante, Serginho e amigos do Network, pelo seguinte: o Gilberto ele tem uma relação já dentro da casa muito ligada à Assembleia Legislativa e muito ligada ao institucional e ao político, entendeu? Não, sem dúvida, então, mas ele já fazia esse trabalho, essa relação institucional com os parlamentos, com os poderes. Então ele conhece muito bem os poderes, conhece muito bem o executivo e o legislativo. Tenho certeza que vai fazer um grande trabalho. A gente está vivendo um momento onde a indústria tem que se reinventar. A gente tem que entender que a economia tradicional, em virtude das novas tecnologias, ela está mudando. E quanto mais a gente tiver essa sintonia e quanto mais a gente tiver fazendo a tríplice hélice, que é a hélice do público, né, do setor administrativo, com as universidades, com a pesquisa e com a indústria, quando todo mundo estiver rolando junto essa tríplice hélice, pode ter certeza que o estado do Rio Grande do Sul vai decolar. Eu conheço o trabalho do Heitor Miller, sou fã do trabalho dele, mas tenho certeza que o Gilberto vai continuar fazendo esse trabalho, o Petri vai consolidar cada vez mais essa relação dos poderes com a Fiergs, que é um instrumento fundamental para o empreendedorismo do nosso país. Obrigado. Valeu, querido. Grande presença.